Bom, sobre os possíveis impactos dessa mudança de designação das facções brasileiras na economia, a gente conversa agora com o Rogério Melfi. Ele é diretor executivo da Associação Brasileira de Banking as a Service. Muito bem, meu caro, obrigado por estar aqui com a gente nesta manhã de sexta-feira. O que de fato muda a partir de agora, já que o setor tem uma série de atividades com gente muito diferente e que talvez precisemos entrar numa nova fase, por exemplo, de avaliação de dados e compliance. É isso que a gente pode esperar a partir de agora? Bom dia. Bom dia a vocês. Muito obrigado aí pelo convite, oportunidade de bater esse papo. Vamos lá para todo mundo, para a audiência, para você, Fernando. O que acaba mudando o impacto imediato dentro das operações do sistema financeiro, dentro dessa análise de compliance, acaba sendo melhorar as operações já existentes dentro daquilo. Então, a lei que a gente tem, a regulação que a gente tem para combate ao crime, né, financiamento ao crime organizado, ou mesmo combate ao terrorismo, então as leis de PLD, FTP, elas trazem as mesmas normas, as mesmas regulações. Então, é justamente fazer um processo inicial de análise do seu cliente. Então, toda vez que vai uma instituição financeira, vai abrir uma conta para uma pessoa física ou empresa, fazer uma análise dela, entender se ela deseja ter relacionamento com essa empresa, mas muito mais nos últimos anos a gente vem vendo essa análise contextual. Então, transação a transação, entender se tem algo atípico, algo suspeito dentro daquele relacionamento que a pessoa vai tendo com a instituição e tratar isso com uma análise justa, séria, né? O que muda, na verdade, com isso? Essa análise, ela continua sendo feita, ela vai precisar sendo feita cada vez melhor, e principalmente instituições aí que têm relacionamento com outras entidades, né, mais uma unidade operando nos Estados Unidos, faz câmbio e tudo mais, daí sim uma análise cada vez mais robusta, uma análise melhor, então melhorando esses processos, uma evolução contínua que o sistema financeiro já vinha fazendo aí. Rogério, qual que é a tua leitura quando a gente observa o que aconteceu até agora e as investigações apontam que muitas fintechs, e especialmente aquelas que prestam serviços a outros entes do mercado, teriam mais porosidade ou teriam controles menos rigorosos, o que teria permitido a entrada ou atuação do crime organizado, por exemplo, ou que essas fintechs teriam sido usadas como instrumento para operações ilícitas. Qual que é a leitura institucional da associação diante destes fatos? Aí não é uma acusação, são fatos de fato, que é o que a gente tem observado nas investigações até agora. Legal, ótimo. O que a gente acaba vendo, né? Fintech não é uma licença específica. É um nome do mercado onde a gente vê onde entidades, instituições onde tem licença regulatória do Banco Central, usam de ampla tecnologia para justamente fazer distribuição de produtos, serviços financeiros, né? Então, uma fintech ela pode ser uma IP, uma instituição de pagamento, uma SCD, uma sociedade de crédito, ou mesmo uma IF, instituição financeira, com a licença de instituição financeira, distribuindo aquilo através de tecnologia, né? Então, assim, só trazer um primeiro recorte, né? Fintechs acaba trazendo um conjunto de entidades distintas, mas com grande uso de tecnologia aí para distribuição. Muito mais o que a gente acaba chamando de bancos digitais. Quando a gente vê o crime organizado se aproximando desse tipo de entidades, e daí é o que você falou, noticiado, a gente viu, comprovado em alguns aspectos aí. Já existia, de certa maneira, todo o crime organizado usando, se aproveitando do sistema financeiro tradicional dentro daquilo, enfim, há muitos anos, né? Então eles acabam usando. Há muito tempo atrás a gente via muito isso em empresas de câmbio e tudo mais. Então o sistema financeiro ele tem que se prevenir, ele tem que ser cada vez mais robusto para realmente não acontecer esse tipo de coisa. O que a gente acaba observando é isso, nesse conjunto de entidades, algumas que nasceram para resolver um problema de pagamento entre pessoas, algumas que se preocupavam naquilo, a gente pode ver que em alguns casos a segurança não foi
o principal, não foi o destaque que eles colocaram e acabaram sendo usados de maneira irregular. Assim como a gente vê que talvez, daí depende, é lógico, das investigações, algumas foram criadas justamente para beneficiar o crime organizado e tudo mais, e daí motivos de investigação, o Banco Central está tirando aí dentro do mercado essas instituições. Então esse pool de instituições aí, em maioria, Nakagawa, dentro da minha análise, foram usadas, estão sendo usadas aí pelo crime organizado. Não, concordo plenamente. Me parece que a leitura dos grandões, a Febraban, a BBC, é exatamente essa. São empreendedores que foram cooptados pelo crime organizado ou usados sem saber pelo crime organizado. Agora, Rogério, quando você vai numa instituição, numa IF tradicional, você tem áreas gigantescas com dezenas de pessoas e profissionais ali trabalhando 24/7 para fazer esse tipo de filtragem, esse tipo de monitoramento de ilícitos, né? De lavagem de dinheiro, terrorismo, enfim, uma série de atuações ali que os bancos precisam se precaver e precisam reportar imediatamente às autoridades. Como é que a gente consegue replicar esse tipo de atuação, de trabalho necessário, de monitoramento, numa fintech, numa instituição nascente, que às vezes tem 5, 6 funcionários? Como é que se consegue ter esse mesmo tipo de boca com dentes para observar e ir lá e tirar o que é ilícito da carteira de clientes? Ótimo. O que a gente vem observando aí, principalmente nesses últimos anos? Então, quando a gente pega esse recorte aí dos últimos 5 anos para cá, principalmente com Pix e tudo mais, a gente traz essa análise tua do sistema financeiro, ele está 24/7. Então, só para trazer esse recorte, né? 6 anos atrás, talvez no final de semana, a instituição financeira lá tradicional, que nem você colocou, estaria tranquila, estaria vazia essa área, porque as transações não estariam acontecendo, né? Não tinham pagamentos. Final de semana, 24/7. Hoje, essas instituições elas estão 24/7. Fintechs, IPs, instituições aí, IFs tradicionais. Tudo isso, daí vem o uso do sistema financeiro como um todo, das instituições tradicionais, das fintechs, do uso de tecnologia. A análise dessas transações manual seria impossível. Precisa, sim, ter inteligência artificial, análise de padrões, algoritmos dentro disso. O que a gente tem é que, detectado alguma coisa, precisa, sim, avisar lá o componente humano e seguir aquele processo, né? Uma fintech, só trazendo aqui, ela acaba não tendo essa característica de 5, 6 pessoas. É uma estrutura mais robusta, principalmente a partir do momento que processa pagamentos. É que essa diversidade, a gente pode ter uma instituição onde ela só faz gestão financeira de pessoas, e ela está dentro dessa categoria fintech. Daí sim, esse modelo mais startup enxuto. Um outro fator que favorece muito são diversos players não bancários que trazem essa inteligência. Então, ferramentas de prevenção à fraude, de análise de dados, enfim, birôs, que eu posso ir lá, consultar aquela pessoa, entender se ela tem algum tipo de relacionamento com crime organizado, se ela é politicamente exposta. Então, em resumo, é o uso da tecnologia que acaba facilitando que tenha bancos digitais que entreguem pagamentos 24/7 e que a gente fique, como sociedade, mais seguro e se aproveitando dessa diversidade de serviços, né? Rogério, em 30 segundos, legalmente o Banco Central não permite que esse tipo de trabalho de monitoramento e detecção de fraude, lavagem de dinheiro, seja um serviço externo. É preciso que seja in the house. O serviço é interno, mas o compartilhamento dessas informações entre as entidades reguladas e até outras entidades que podem dar esse suporte, esse apoio, é permitido, sim, pelo Banco Central, através da resolução número 6 e outras aí evoluções dela. Muito bem. A gente conversou com o Rogério Melfi, diretor executivo da Associação Brasileira de Banking as a Service. Obrigado pela conversa. Um ótimo fim de feriado, porque estamos num dia sanduíche aí. Obrigado, Rogério. Bom fim de semana. Dia de trabalho, mas muito obrigado aí pelo convite. Até mais. Tchau, tchau.